Paulo fala agora sobre as reações essas que aumentaram contra ministros do Supremo. É aí uma demonstração, uma ação de insatisfação. Nesse fim de semana, né, Paulo, inclusive um dos ministros foi chamado de mentiroso, é isso? Exatamente. Foi o que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, durante uma palestra. Essa palestra foi sábado, ela foi promovida pela Oxford, a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, onde ele não mede esforços para alfinetar o Brasil lá fora. Mais uma vez, né? Mais uma vez ele fala para um público lá de fora e ele fala mal do Brasil. Mas vamos ver o que de fato ocorreu neste último sábado. Observem. Do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Isso é mentira. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Fecho aspas, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas isso é mentira, ministro, é mentira. Pelo amor de Deus. Teve um rapaz também que contestou o ministro, Alexandre Kuntz, que veio da Irlanda para participar desse evento, levou 10 horas de carro e foi expulso do local, porque manifestou o quê? Como é que vamos confiar nas eleições com ministros que soltaram Lula comandando a auditagem dos votos? Quando iríamos imaginar que um ministro da Suprema Corte seria contestado em público durante uma palestra, sendo chamado, como acabamos de ouvir, de mentiroso? Isso revela, na verdade, o descrédito e a indignação de uma população que presencia a cada dia atrocidades contra a Constituição e ativismo político. Ocorre que o togado imperial manipulou as palavras, provocando, é natural, a reação de uma assistente e de um rapaz também que estava lá. Eles não mediram esforços para retomar a verdade. Até porque o ministro distorceu os fatos ao afirmar que seria a volta do voto impresso com contagem manual, dando a entender que a urna eletrônica seria abolida. Na verdade, o que estava e está sendo proposto é uma espécie de garantia paralela à urna eletrônica que sairia de cena como aconteceu no Paraguai, aqui do lado. A urna não vai sair de cena, a urna eletrônica está lá. É o que acontece no Paraguai a fim de dar maior segurança e credibilidade ao voto. Esse é o fato real, onde a maquiagem do ministro transformou o que ele disse numa fake news. Fake news que eles dizem combater em nome da democracia. Como gosto de dizer que há um atentado contra a democracia. Por isso a reação de que era mentira. Mas para o ministro, e ele expressou isso na palestra, todo esse movimento pela transparência do voto foi um ataque à democracia. Será que o voto impresso no Paraguai, junto à urna eletrônica, destruiu a democracia daquele país? Não se tem notícia sobre isso, mas se tem notícia sobre a credibilidade do voto. E quando contestado, como aconteceu, foi chamado de mentiroso, falou que o país perdeu a civilidade devido ao pensamento conservador que capturou grosserias e ataques. Ou seja, distorcem os fatos e exigem que todos se calem. E se não se calem, expulso ou preso. Mostram também um total distanciamento de suas funções de guardião da Constituição.
Está ficando indigno este comportamento de determinados togados, tanto que estão sendo rejeitados em eventos, como ocorreu com o presidente do STF, Luiz Fux, que foi desconvidado para uma palestra em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O mesmo aconteceu com a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli, que tiveram que cancelar a ida para Gramado, também no Rio Grande do Sul, pela reação popular contra a presença deles numa solenidade da cidade. Pois é. Ainda lá fora estão acreditando, porque não tem exatamente a realidade daqui, mas tem gente que começou a reagir. Da Suprema Corte deveria vir o sentimento de respeito, admiração e proteção ao brasileiro de verdade. Mas o que certos togados imperiais estão provocando é o sentimento de repulsa, revolta e insegurança, além da certeza de onde vêm os reais ataques à democracia. Com você, a gente fala agora, né? A gente avalia o comportamento, digamos assim, do Supremo. Dá para perceber que o Brasil começa a despertar e reconhecer o preocupante ativismo do Supremo, é isso? Exatamente isso, Diane. E no que a gente falava da gasolina, né? Por que os ministros não dão 5, 6 dias para a Petrobras se manifestar? Nisso eles estão quietos. Agora, em outras circunstâncias, eles se manifestam e criam problemas para o Brasil. E não se trata de ser contra ou a favor do presidente Bolsonaro, como acéfalos costumam colocar no debate. Está sendo colocado, isso sim, é o dedo na ferida, para defender o Brasil. É isso que a gente tem que ver. E não ficar aí viajando em cima de Bolsonaro, Lula, não sei o quê. Essa semana, muita gente foi surpreendida com o editorial do jornal O Globo. Depois de anos de omissão diante de ações promovidas pela Suprema Corte, ações que arranham a democracia e aviltam a Constituição, se manifestaram. A mesma imprensa que se ocupou e se ocupa em promover exclusivamente ataques ao governo, percebeu que pode em breve ser atacada pelo que vem omitindo, ao ponto de expressar no editorial que decisões promovidas pelos togados imperiais abrem caminhos para arbítrios futuros. Começaram a se dar conta. Não imaginem que a mudança do inquilino do Palácio do Alvorada acomodará os ministros supremos nas 4 linhas da Constituição. Eles sentiram o sabor do poder absoluto, sustentado por um Congresso acovardado e negligente. Certamente os ministros do Olimpo não irão recuar, onde, caso o ex-presidente Lula retome a presidência da República. Se o presidente Lula retomar a presidência da República, terão mais 2 aliados, sedimentando a barreira do totalitarismo. O futuro presidente fará, ano que vem, 2 indicações para o STF. O sinal de alerta de invasões de competência e ações tortas de imposição de poder vem sendo dado desde que o ministro Ricardo Lewandowski sentou na Constituição, mantendo os direitos políticos da ex-presidente Dilma depois de ter sofrido impeachment. De repente, se autodenominaram deuses do judiciário, estabelecendo a última palavra como intocável e absoluta. Isso sim é provocar a desarmonia entre os poderes, respingando negativamente na democracia que tanto eles dizem defender, mas que pouco praticam. E que fique claro, fique bem claro que o STF não é o judiciário do Brasil, não. É nítido o desconforto de magistrados diante de decisões que extrapolam a razão. Da Suprema Corte, o sentimento deveria ser de admiração, deveria ser de respeito e de se sentir protegido e garantido. Mas, infelizmente, assustadoramente, o que se vê atualmente é o contrário.
Eu trato deste tema amanhã na minha coluna semanal do ND Notícias, que você encontra também no portal do ND+. Está aqui comigo. Agora o nosso assunto, né? Mais árduo, mais sério. A gente fala sobre a atitude de 11 governadores, esses 11 governadores que ingressaram no Supremo contra a redução do ICMS dos combustíveis. Para você, virou mais uma guerra judicial? Lamentavelmente. Agora, Ildiane, eu posso dar boa noite? Pode, Paulo. A gente ficou comentando da criança. Boa noite, Paulo. Boa noite para você, boa noite a todos vocês. Seguindo o que você me falou, realmente é lamentável o que está acontecendo. O foco é atender o brasileiro que está sofrendo, sabe? E não atender os cofres dos governadores, né? Pois é, o governo federal, diante da crise de energia, essa crise de energia que assola todo o planeta, cortou impostos sobre o diesel, o gás, tentando desta forma amenizar as dificuldades enfrentadas pela população. Nos Estados Unidos, o presidente Biden ontem fez uma proposta aos estados que cortem os impostos sobre os combustíveis por 6 meses. Na Alemanha, o governo declarou crise de abastecimento de gás, ativando o alarme energético. E não fica só nisso, não. A França está comparando a situação energética atual com a crise do petróleo de 1973. Só para vocês terem uma ideia, na época o preço do barril aumentou 400%. A gente fazia fila para abastecer e muitas vezes não tinha gasolina. Ou seja, a ressaca da pandemia e a guerra estúpida da Rússia com a Ucrânia colocaram a população do planeta de joelhos. Isso já vem da pandemia. Lá como cá, governantes tentam fórmulas para conter a crise que se agrava em direção a uma possível recessão. E aqui no Brasil, varonil, os governadores que tiveram os cofres abarrotados de recursos durante a Covid-19 não admitem cortar na própria carne para tentar conter, em parte, a aflição da população. Recorreram a quem? Ao grande aliado do quanto pior, melhor, o STF. A lei que foi aprovada no Congresso, determinando a alíquota única do imposto sobre gasolina, diesel e etanol de 17%, eles, os governadores, alegam que feriu o pacto federativo e o princípio de autonomia dos entes subnacionais. Mas não se trata disso. Não se trata disso. Nesse momento, a visão é outra. É produzir alternativas de reduzir o preço nas bombas, de estender a mão para a população que vem arcando com esses valores estratosféricos, atingindo o bolso combalido do brasileiro. Pô, mas daí vira uma guerrinha política. Mas pelo visto, né? Pelo visto não é essa a intenção. Não interessa a esses governadores que não reduziram em nada seus salários e benefícios durante a pandemia, que continuam, sim, apostando em altos impostos para sustentar as máquinas paquidérmicas sem nenhuma criatividade de gestão. E olha só a coincidência. São 11 estados que recorreram à justiça. A maioria de governadores opositores ao governo federal. E quem é que está encabeçando? O PT, seguido do PCdoB, do MDB, do PDT e também do PSDB. Transformaram isso numa guerrinha política. E quem paga o pato? Nós. Apelam para instrumentos jurídicos no momento em que o foco deveria ser o brasileiro e suas dificuldades. Se na pandemia desviaram dinheiro da saúde em detrimento da população, imagina se agora irão fazer um gesto de humanidade. Tanto que esses governadores contrariados, que estão lá batendo na porta dos togados imperiais,
destacaram na ação que se trata de uma medida populista, eleitoreira e ineficaz. Estão fugindo do verdadeiro objetivo dessa ação de uma alíquota de 17% do ICMS, que é tentar conter as altas, cortando os escorchantes impostos que a gente sustenta todo dia. Estamos de volta e o Paulo fala agora sobre a CPI do MEC. Ainda não foi instalada, né, Paulo? Não, ainda não foi, mas precisa 27 assinaturas e teve 31 assinaturas. Hoje foi encaminhado o pedido, né? As declarações do pirotécnico senador Randolfo Rodrigues revelam o alvo principal da CPI. Presidente Bolsonaro. Exatamente como ocorreu na CPI da Covid. O Randolfo também correndo. Ele, quando anunciava hoje, lá no Senado, em Brasília, queria protocolar, e já protocolou o pedido de abertura da comissão, de pronto, frente à imprensa, nos holofotes, acusou o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça de interferirem nas investigações da Polícia Federal. Ou seja, já determinou que os dois são culpados. Esse caso do Ministério da Educação envolvendo pastores e o ex-ministro Milton Ribeiro exige, sim, uma investigação profunda, pois há fortes indícios de crime e benefícios imorais que foram sinalizados pela AGU. A AGU que foi acionada pelo governo para ver o que realmente ocorria no Ministério da Educação. E o relatório da AGU que provocou a operação da Polícia Federal que levou à prisão do ex-ministro. Não é pouca coisa, não. Tem que ser investigada, sim. Mas, lamentavelmente, essa CPI chega com fortes ingredientes eleitoreiros. Inclusive o senador Renan Calheiros, o campeão de processos no STF, se prontificou a ser o relator, como foi na CPI da Covid, ou, quem sabe, presidente da CPI, vai brigar com Randolph. Olha eles aí outra vez. O foco deles é derrubar o presidente Bolsonaro. Não conseguiram com a CPI da Covid e agora vão de MEC. Ocorre que existem outras CPIs na fila do Senado, na frente dessa, entre elas a da Petrobras. Será que o presidente Rodrigo Pacheco vai dar preferência para a CPI do MEC? E certamente, se ocorrerem barreiras e não for instalada, o senador Randolfo Rodrigues irá correndo no STF, como fez com a CPI da Covid, pegar um togado aliado, como foi Luiz Roberto Barroso, são parentes, que vai estar aqui quinta-feira, aqui em Florianópolis, fazendo uma palestra para a Procuradoria-Geral do Estado no SIC, só para avisar. De repente, vai buscar em Luiz Roberto Barroso e pedir para ele impor a abertura da CPI do MEC, como ele fez com a CPI da Covid. O lamentável é que priorizam ações politiqueiras onde deveriam focar na defesa dos cofres públicos, coisa que não fizeram na CPI da Covid, tanto que blindaram o consórcio Nordeste, que desviou comprovadamente mais de 50 milhões com respiradores fantasmas. Mas como são aliados da esquerda, colocaram debaixo do tapete. A preocupação do PT é que essa CPI poderá se tornar um tiro no pé, afastando ainda mais o eleitor evangélico, que representa 1/3 do eleitorado brasileiro. CPI deveria ser respeitada por sua importância e não manipulada por senadores visivelmente interessados em levar vantagem e não esclarecer os crimes de verdade. Agora, eleições, o Paulo já está aqui para o comentário dele. A gente sabe que é comum, normal, políticos, candidatos acabarem se beneficiando do eleitor que não tem tanto conhecimento, né, Paulo? Você acha que essa situação ganha ainda mais força num momento, numa campanha eleitoral? Certamente beneficia o mal político, né? Principalmente aquele com discurso sedutor. Olha, independente de acreditar ou não em pesquisas, elas revelam que o
que o Brasil ocupa um lugar de destaque no que está sendo denominado de ranking da ignorância sobre a realidade. Isso evidencia que os brasileiros possuem realmente uma percepção distanciada da realidade, onde são permitidas distorções por aqueles que projetam vantagens. E por essa razão, esse segmento é facilmente manipulado, principalmente por agentes políticos de discursos envolventes e narrativas bem produzidas. Estamos em ano eleitoral, onde os palanques irão ecoar promessas e ações. Amostragens eleitorais revelam que o ex-presidente Lula transita com total tranquilidade no eleitorado que ganha até 2 salários mínimos. Enquanto isso, Bolsonaro vem crescendo no eleitorado que recebe acima de 5 salários mínimos. Mas não se trata do candidato dos pobres contra o candidato dos ricos. O ponto principal é o conhecimento do eleitor. E o lamentável é que nosso país está incluído, segundo pesquisas recentes, entre as 10 nações mais ignorantes do mundo. É duro, né? Isso certamente favorece a política de interesses próprios. Essa situação vergonhosa está sendo amenizada, em parte, pelas redes sociais, que ofertam acesso mais fácil à informação, ajudando, em parte, também na redução do desconhecimento, embora dependerá muito mais da interpretação de cada um no seu cotidiano real. Vencer esse obstáculo vergonhoso não está no celular, mas na sala de aula. Apesar de ouvirmos com frequência que estamos praticamente, ou melhor, que estamos participando integralmente da sociedade do conhecimento, a realidade é que muitos até ignoram, vem descortinando nos últimos anos a denominada sociedade da ignorância, que impõe desafios, e o mais fundamental é localizar as consequências, reduzindo desta maneira as causas. Como estamos a pouco menos de 100 dias para as eleições, fica identificada também a denominada ignorância intencional, que é a opção por não querer saber o que está acontecendo e, com isso, se omitir. A abstenção revelou nos últimos meses vitórias de ideologias de esquerda favorecidas exatamente pela ignorância intencional e não exclusivamente por apoio e identidade com ideias e propostas da esquerda. Esse é um cenário que se descortina para as eleições deste ano. E olha só, este é o meu assunto também de amanhã na coluna do nosso jornal, o ND, que está no ND+. Vocês que estão aqui conosco no ND Notícias. Paulo, falando agora sobre eleições, na corrida pelo governo do Estado, você acha que ainda há muitos ajustes a serem realizados? Pois é, né? Essa eleição ainda estão se ajeitando ali, não formaram as chapas completas ainda. A aposta de uma chapa encabeçada por Dário Berger com o PT de vice está ficando cada vez mais distante. Havia a intenção de formar uma frente com PSB, PT, PDT, que fica difícil da forma como está sendo conduzida. Décio Lima continua firme na liderança do processo, inclusive antecipando as gravações de campanha lá em São Paulo, com produção de alta qualidade, e comentam que, de repente, ele vai surpreender. Com o apoio do PCdoB, surgiu a possibilidade de Décio Lima, do PT, ter a ex-deputada Ângela Albino como vice. E há também algumas especulações, nenhuma conversa até aqui nesse sentido, de repente, atrair a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, para a majoritária, tanto como vice como candidata ao Senado. Agora, uma coisa é certa, divididos estariam precipitando uma morte anunciada.
mas há os que rechaçam essa condição da frente de esquerda. As chances estão numa união de forças voltadas também para a eleição do ex-presidente Lula. Mas tudo indica que a união de forças não conta com Berger na cabeça de chapa. Mas não foram descartados, inclusive, movimentos para colocá-lo como candidato à reeleição ao Senado. A leitura é de que Berger, candidato ao governador, não chegaria ao segundo turno, enquanto Décio Lima teria a vantagem do 13, ligado a Lula. Efeito, se vocês lembram, um efeito parecido com o que ocorreu em 2018 com o 17, ligando Carlos Moisés a Jair Bolsonaro. Por isso a torcida que tenha segundo turno entre Bolsonaro e Lula ajudaria, de repente, Décio Lima, como ocorreu com Moisés aqui em Santa Catarina. Caso em 2018, Bolsonaro, caso isso, na hipotética, não aconteceu, né? Bolsonaro vencesse no primeiro turno, as chances de Gelson Merizio seriam bem maiores de ser governador do estado. O casamento do 17 acabou favorecendo Moisés. E a aposta agora é o casamento do 13, que poderá dar esperanças a Décio Lima, que ainda não definiu seu vice, mas está focado na possibilidade de chegar ao segundo turno. E ele não definiu seu vice, assim como o governador Moisés, que rejeitou a indicação de Antídio Lunelli, do MDB. Então, ali os dois, vocês estão vendo, né? Aqui, né? Os dois sorrindo e coisa, mas, na verdade, não tem nada de sorriso aí. Antídio Lunelli voltou à condição de pré-candidato do partido a governador. Moisés chegou, segundo comentários, a oferecer um cargo de secretário para Lunelli, que é ex-prefeito de Jaraguá do Sul, uma total desconsideração com o MDB, que havia indicado o ex-prefeito como vice-governador. Foram lá conversar e não quer ser secretário? Feio. De repente, Moisés está apostando em algumas lideranças MDBistas mais interessadas em cifrões do que em fortalecer a própria sigla. Mas essa rejeição poderá, isso sim, colocar em cena o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, trazendo o MDB para sua chapa, fortalecendo desta forma Jean no jogo eleitoral. Isso não está descartado, se Moisés continuar jogando o MDB para a vala comum. Moisés, perdendo o MDB, terá mais trabalho para chegar no segundo turno, apesar de toda a benevolência com verbas públicas. Por outro lado, estas eleições, se vocês observarem, estão expondo a falta de liderança e inclusive de princípios de alguns partidos importantes no Estado. E só um parênteses, o ministro Luiz Roberto Barroso esteve aqui em Florianópolis por uma razão até importante, segundo a Procuradoria-Geral do Estado. Ele foi o relator do processo dos royalties, que Santa Catarina luta há mais de 30 anos e deu ganho de causa ao Estado. E na época a presidente do STF era a ministra Carmen Lúcia, que avalizou o relatório do ministro. E por essa razão, os dois foram convidados nesse evento e nessa festa dos 40 anos da Procuradoria-Geral do Estado. Mas tem um detalhe aí. Durante a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje aqui em Florianópolis, ocorreu um protesto contrariando o que o togado manifestou em Oxford, quando foi chamado de mentiroso, dando a entender que no Brasil, com a ascensão da direita, foi perdida a civilidade. Na ocasião, Barroso havia distorcido informações sobre o voto impresso, o que indignou algumas pessoas, sendo que 2 delas manifestaram que ele estava mentindo. Desta vez, o protesto foi mais amplo, muito mais amplo, em sua silenciosa demonstração. Enquanto o ministro palestrava no SIC, aqui
na capital, uma pessoa coberta pela bandeira do Brasil se encaminhou até ele. Mas seria mais interessante vocês verem o que ocorreu. Os regimes militares que marcaram o mundo no segundo pós-guerra no ambiente da Guerra Fria e os fundamentalismos religiosos que apareceram ao final do século XX, a partir da Revolução Iraniana de 1979. Pois a democracia constitucional prevaleceu sobre todos eles. E, na verdade, o mundo entra no século XX com a maior quantidade de países democráticos da experiência histórica. Nada mais do que uma manifestação gesticulando indignação, onde a bandeira mostrava a identidade e o respeito com o Brasil, sustentado pelo patriotismo que andou desaparecendo e está sendo e foi recuperado, de quem quer um país que tenha nas suas autoridades o equilíbrio, a dedicação e a doação necessárias para que em harmonia todos avancem. O que presenciamos hoje, esse vídeo aqui que acabamos de ver, é um ativismo, o que presenciamos hoje no Brasil, é um ativismo desequilibrado daqueles que deveriam garantir nossos direitos, sustentados pela Constituição. Isso que nós estamos presenciando, lamentavelmente, em nosso país. Nada de narrativas, nada de agressões, calúnias, nada de manobras jurídicas, mentiras, apenas, e isso sim presenciamos hoje, o silêncio revelado no amor pelo país e por nossa bandeira, que deveríamos nos orgulhar sempre. O Brasil não são os políticos e muito menos togados, autoproclamados semideuses. O Brasil somos todos nós.